Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural e nosso assunto de hoje é sobre controle biológico das cigarrinhas da raiz em cana-de-açúcar. Vamos falar sobre o desenvolvimento desta atividade que cada vez mais vem sendo implementada no cultivo de cana-de-açúcar em todo o país. Neste episódio, queremos trazer dicas e informações importantes de como realizar esta prática de manejo para se obter melhores resultados no controle de possíveis pragas nos canaviais. Vamos conversar com o pesquisador Roberto Alves, da Embrapa Cerrados, que explica como o produtor rural pode utilizar com sucesso essa forma de controle biológico, seja em cultivo orgânico ou convencional. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural. Controle biológico das cigarrinhas da raiz em cana-de-açúcar está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. O uso de componentes biológicos na formação de defensivos ou de fertilizantes cresce significativamente. Responde a uma demanda da sociedade de restringir e ampliar o cuidado no manuseio e utilização dos componentes químicos e também pelo avanço significativo da pesquisa no setor. O controle biológico cresce com taxas de 15-20% ao ano. Novas empresas, inclusive multinacionais da indústria agroquímica, começam a olhar com mais atenção para o setor. Além disso, companhias estrangeiras têm investido na compra de brasileiras, mas é preciso atenção e cuidado. É vital oferecer um produto de qualidade. A cultura do uso do produto químico é difícil de mudar, porém, principalmente depois do aparecimento da lagarta Helicoverpa armigera, o produtor passou a mudar um pouco a sua cabeça. Já aceita mais as novidades, por isso, é o momento propício para o controle biológico. O pesquisador Roberto Alves, da Embrapa Cerrados, começa falando como a cigarrinha da raiz ataca a cana-de-açúcar e por que elas causam tantos prejuízos. Bem, as cigarrinhas elas existem na natureza há milhares de anos e elas gostam muito de se alimentar de gramíneas. Então tem vários tipos de cigarrinha que atacam as pastagens, a cana-de-açúcar, os gramados. Elas ficam durante o período seco na forma de ovo e 2 semanas após o início das chuvas contínuas, elas saem do ovo e começam a sugar as gramíneas, no caso a cana-de-açúcar. E as ninfas, que são a forma jovem da cigarrinha, sugam 24 horas por dia a base da cana-de-açúcar. E os adultos, além de sugarem a seiva, eles injetam toxina nas folhas, e o que entope a circulação da seiva nas folhas, e logo depois vai aparecer um secamento por falta de circulação da seiva causado pela toxina que o adulto injetou nos vasos da folha de cana-de-açúcar. Com isso, causa muitos prejuízos. O ataque de cigarrinha da raiz da cana pode reduzir a produtividade de colmos em até 80 toneladas por hectare, alterar também a qualidade tecnológica da cana utilizada como matéria-prima na indústria, reduz o teor de açúcar nos colmos e aumentando o teor de fibra. Então, os colmos mortos e secos que foram muito atacados pela cigarrinha, eles diminuem a capacidade de moagem também na indústria, e como muitas vezes estão rachados e deteriorados, os contaminantes dificultam a recuperação de açúcar e também inibem a fermentação, reduzindo os rendimentos industriais e dificultando a obtenção de açúcar de qualidade. Alguns organismos que são 100% naturais possuem maior potencial para o controle biológico de pragas, como os fungos, bactérias, vírus, insetos, parasitoides. Isso porque é possível multiplicá-los em maior escala em laboratórios, além de serem de fácil aplicação ou liberação no campo. Nenhum deles é prejudicial ao ser humano ou ao meio ambiente, pois atuam especificamente em insetos. O pesquisador Roberto Alves nos fala agora como o fungo Metarhizium atua no controle de pragas. Vamos ouvir o pesquisador. O fungo Metarhizium, ele atua de forma que ele possui esporos, são as sementinhas do fungo. Esses esporos, eles germinam em cima do corpo do inseto da cigarrinha, seja na fase de ninfa ou adulto. Então, ele germina igualzinho uma sementinha de feijão ou de soja que germina no campo. Então,
ele emite um tubo germinativo que vai engrossando e se alongando e se ramificando e acaba por colonizar o corpo todo da cigarrinha. Então ele causa uma doença na cigarrinha e mata a cigarrinha ao redor de 5 dias. Com isso, a cigarrinha morre e o ataque vai ser eliminado, né? Assim a gente protege a cultura da cana-de-açúcar, e esse fungo realmente é muito eficiente, e hoje em dia temos vários produtos no mercado de boa qualidade. Um dos pilares do manejo integrado de pragas é o uso controle biológico através de micro-organismos, fungos e bactérias que controlam pragas em diversos cultivos agrícolas. A espécie Metarhizium anisopoli é um fungo êntomo patogênico capaz de infectar e causar a morte de cigarrinhas de forma eficiente, gerando excelentes resultados a campo. No entanto, para um controle eficaz é fundamental ficar atento para o correto manejo do produto. O pesquisador da Embrapa nos dá dica agora de que tipos de produtos à base de Metarhizium estão disponíveis ao produtor. Nós temos mais de 50 marcas de fungo Metarhizium à venda. Eu sugiro que o produtor consulte no site do Agrofit, do Ministério da Agricultura, que lá tem todos os produtos com todas as orientações técnicas. Então chama Agrofit, com T mudo, no site do Ministério da Agricultura. Lá nós vamos ver que tem mais de 50 produtos de formulações diferentes. Tem formulação granulada, então um fungo no arroz para ser aplicado na forma de grânulos. Tem o fungo na forma de pó molhável, que se mistura com água e pulveriza normalmente. E tem o fungo numa formulação mais avançada e eficiente, que é em óleo emulsionável. Então é só misturar com água e pulverizar, que a eficiência realmente vai ser muito boa. Através desse conhecimento e com auxílio da pesquisa, algumas espécies específicas para insetos foram isoladas a fim de controlar pragas agrícolas. A eficiência do controle exercido por esse fungo no ambiente natural ou no agroecossistema depende da sua sobrevivência, que está diretamente ligada a condições do clima no momento da aplicação. Vamos ouvir agora do pesquisador qual é a forma correta de aplicar o produto. Nós podemos aplicar o fungo, pode ser de avião, pode ser com trator equipado com pulverizador, com aqueles autopropelidos como o Uniforte ou Case Patriot, por exemplo, e também com pulverizadores costais, se for o caso. Então, o ideal é que o bico desses pulverizadores seja do tipo leque, para a gente conseguir obter um jato dirigido para a base da planta da cana-de-açúcar, onde estão localizadas as ninfas, né? O ideal é a gente combater logo as ninfas para não deixar chegar à forma de adulto, que é mais prejudicial. Então, as formas de aplicação são semelhantes às formas de aplicação que a gente faz para uso de produtos químicos. A ocorrência das primeiras chuvas indica o início do aparecimento da praga no campo. Nesse momento, então, a atenção deve ser redobrada a fim de detectar a primeira infestação. Além disso, a aplicação deve ser realizada após a detecção das cigarrinhas, espumas com ninfas na base da touceira da planta. A avaliação periódica de danos no cultivo também são fundamentais para um controle eficiente e a aplicação do inseticida biológico no cultivo. O pesquisador Roberto Alves vai nos dar mais umas dicas de como controlar a cigarrinha da raiz no canavial. Com qualquer praga no Brasil e no mundo, o ideal é que seja feito de forma integrada, que a gente aplique o manejo integrado de pragas. No caso da cigarrinha da raiz da cana, a gente vai aplicar o controle biológico, mas ao mesmo tempo, nós devemos utilizar uma outra ferramenta, que é um controle cultural da cigarrinha da raiz da cana. Isso é feito fazendo o afastamento do excesso de palhada da base da planta da cana-de-açúcar. Como que a gente faz isso? A gente pega um trator de pneu com um enleirador. Tem pessoas que chamam de aleirador ou até mesmo de desenleirador, mas é tudo o mesmo equipamento. Ele afasta a palhada da linha de cana em 30 centímetros de cada lado, então, da linha de cana. Então, se nós vamos afastar 30 centímetros de cada lado em 3 linhas, isso vai fazer com que os ovos de cigarrinha que estão na palhada
palhada, que a maioria dos ovos de cigarrinha ficam na palhada. Então, com esse afastamento, a gente afasta esses ovos, e quando as ninfas forem sair dos ovos, elas vão estar distante 30 centímetros da linha de cana. Uma ninfa de cigarrinha, quando sai do ovo, ela é muito pequena, ela tem de 1 a 2 milímetros de comprimento. Então, 30 centímetros para uma ninfa desse tamanho caminhar é uma longa viagem. Ela vai acabar morrendo ressecada no meio do caminho e não conseguindo fixar na base da planta de cana. Então, isso é muito importante. Outra coisa é que aquelas ninfas que conseguirem fixar, elas vão estar mais expostas a pássaros, a diferentes aves, como codornas, perdizes, e também a aranhas e outros organismos vivos que vivem no ambiente do canavial, que se alimentam de ninfas de cigarrinha. Então, essa é a segunda vantagem. E a terceira e grande vantagem, quando você afasta essa palhada, você abre caminho para a gente, na hora da pulverização, conseguir acertar o alvo. Então a gente pulveriza e o jato que sai com o fungo metarrísio vai atingir, com um grande número de gotas por centímetro quadrado, toda a área onde tem as espumas contendo ninfas de cigarrinha. Grande FM Rural, ao lado do produtor. Grande problema para os canaviais brasileiros, a cigarrinha das raízes provoca danos relevantes nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e principalmente Minas Gerais, onde são registradas perdas mais severas, reduzindo a produtividade e a qualidade da matéria-prima. O ciclo do inseto inicia em setembro com um período chuvoso. A primeira geração, apesar de pequena, possui capacidade suficiente de desenvolvimento até a fase adulta, que fará a postura da segunda geração já em maior quantidade. Outros fatores também são associados à ocorrência da praga, como o histórico populacional da área, o manejo realizado, a alta quantidade de palha, as variedades de cana-de-açúcar mais suscetíveis e a época de corte do canavial. Sem a queima, que controla naturalmente a população de várias pragas, entre elas a cigarrinha das raízes, prevalece a palhada na área, que tem a umidade como sua grande aliada. Com isso, o ambiente torna-se favorável para o desenvolvimento do inseto. Este foi o podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Grande FM.